De novo, salva a noiva do Cordeiro com a paz, Senhor Jesus, também, amado? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o Fernando já está aí, varão. Vai. Aí ele, não, eu falei, vai. Não. Amado, então vamos dar continuidade em Timóteo, que a gente estava estudando. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 5. O amado irmão que está aí com nosso amado irmão. Fala, meu precioso. Pai, Senhor Jesus, tudo bem? Oi? Meu nome? Qual é o seu nome, irmão? Felipe. Felipe, seja bem-vindo, amém, Felipe? Glória a Deus. É de Mauá, varão? Não, De Magé? Glória a Deus. Primeiro Timóteo, capítulo 5. Timóteo 5, a partir do verso 17. Todos, amém, irmãos? Amém. Diz assim o Santo Livro. Vou ler essa versão aqui da minha Bíblia aqui. Os anciãos que governam bem sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não amordaçarás o boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Não aceiteis acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observem estas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Nenhum homem imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. É o 25. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antecipadamente, precedendo o julgamento, e alguns manifestam-se depois. Da mesma forma, também as boas obras de alguns são manifestas antecipadamente, e de algumas outras, de alguma maneira, não podem ser ocultas. Amém, amado? Até aqui tenha bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Então, dando sequência dentro daquilo que o apóstolo Paulo está ministrando, o jovem Timóteo, que ele vai dando instruções para esse jovem pastor, esse jovem obreiro, esse jovem ancião, que estava supervisionando a igreja de Éfeso, na ausência do apóstolo Paulo. Em outro texto ele diz que ele ansiava ir depressa, mas enquanto isso, ele ia abastecer esse jovem pastor chamado Timóteo, com instruções como ele deveria conduzir, tratar, instruir, ensinar, lecionar, discipular a igreja de Cristo. E esse detalhe é muito importante no tempo que se chama hoje, de entender que a igreja ela não pertence a homem, de entender que a igreja ela não tem um CNPJ ligado a um homem, de entender que a igreja ela foi comprada com sangue precioso, e o nome desse sangue é o sangue de Jesus. Então a igreja ela não pertence a homem nenhum, senão a Cristo Jesus, o Senhor. Então o próprio apóstolo Pedro ele disse
que o pastor, o presbítero, o ancião, ele deve pastorear a igreja como Deus quer, do jeito de Deus, do jeito do Senhor. E aqui, mediante a tantas instruções que o apóstolo já deu até o capítulo 5, como pregar a doutrina correta, como pregar contra as apostasias, contra os falsos profetas, contra a falta de comportamento, de temor, de prudência, de educação, como tratar as mulheres dentro da igreja, como os diáconos, obreiros, pastores, ele tem que ter as suas prerrogativas prescritas nas Escrituras. Agora ele vai ensinar a Timóteo como a igreja deve tratar o pastor. Agora, aquele que outrora é instrumento de tratamento para a igreja, agora ele deve ser tratado pela igreja. E como a igreja deve observar a conduta, o comportamento deste pastor ou presbítero, algumas traduções como nessa aqui, ancião, que é a palavra grega para presbítero, que a despeito também de ser um ancião em idade, em maturidade, alguém que fica como supervisor, é alguém que tem uma maturidade na vida cristã, que tem um entendimento bíblico correto, coerente, canônico. Então, ele diz assim o versículo 17 e 18, vamos lá. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e é digno o obreiro do seu salário. Então, como nós vimos na oportunidade passada, ele ensinou como tratar as viúvas, que são verdadeiramente viúvas. E nós vimos aqui as prerrogativas que o apóstolo Paulo ele descreveu para nós entendermos quem de fato é essa viúva que deve ser assistida pela igreja, se porventura a sua família não abraçá-la. Aí a responsabilidade é da igreja, mas a primazia da responsabilidade desta viúva é dos familiares. E na oportunidade passada está escrito que diz que estes devem aprender a exercer a piedade. Note que o exercício da piedade, da vida cristã, esses comportamentos, esses fundamentos, eles são exercícios, amados. Eles são situações que nós devemos praticar rotineiramente. A palavra aplicada ali é a palavra aplicada aos atletas olímpicos que exaustivamente praticavam o exercício para quando chegar o momento do jogo, ele está apto, condicionado, preparado para dar o melhor de si para vencer. Então o apóstolo Paulo está dizendo que as condutas, as disciplinas cristãs, elas devem ser exercitadas constantemente. Constantemente. Tal qual a doutrina da oração, a doutrina da prática diária de ler as Escrituras. Isso tem que ser um exercício rotineiro. O exercício regular do jejum deve ser rotineiro. Porque quando a gente vai parando de praticar determinados movimentos, quando a gente quer retornar, a gente já não tem o mesmo condicionamento. Por exemplo, eu estou sem pedalar há um bom tempo, por causa do meu problema nos pés. Essa semana eu estava falando com minha esposa, eu falei, eu vou começar a fazer alguns testes para ver se meu pé vai sentir que eu preciso exercitar o meu corpo. Me pesei esses dias, ganhei aproximadamente quase 10 quilos de quando parei. A minha mentalidade é que eu acho psicologicamente que se eu montar na bicicleta hoje eu consigo fazer 100 quilômetros. É a minha mentalidade. Mas o meu corpo, ele não vai estar, não é não, Rodolfo? Ele não vai estar condicionado a essa condição psicológica. Porque o meu corpo é refreado pelos movimentos. Então, quando eu voltar a exercitar-me, eu tenho que voltar devagar, no conta-gotas.
Assim é a doutrina da vida cristã. A disciplina pastoral, o presbítero, o ancião, o diácono, esses que estão à frente de congregações, ele deve se afadigar no trabalho de exercer afinco o seu ministério em estudar as Escrituras Sagradas. Lembra quando nós falamos aqui do capítulo 3 que ele vai instituir os diáconos? No capítulo 3 isso, e o pastor. No capítulo 6 de Atos, diz que os apóstolos, a igreja está crescendo exponencialmente. E ele fala, olha só, quanto a nós, não podemos deixar a oração, o ministério da palavra. Porque a igreja estava crescendo e os apóstolos não estavam dando conta de dar a devida assistência às necessidades dos órfãos e da viúva. Ele falou, olha só, elegem entre vós homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, para que eles possam dar assistência à mesa. Agora, quanto a nós apóstolos, a gente não pode deixar de se afadigar nas Escrituras Sagradas e na oração. A gente não pode. O ministério da oração, amado, o ministério da oração é tão profundo, que deixar de orar é um pecado. Vocês sabiam disso? É um pecado deixar de orar. Samuel falou, longe de mim está Israel pecando contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel, sacerdote, profeta e último juiz. Então ele institui isso, que deixar de orar para o ministro é um pecado profundo. Isso cabe para todos os crentes, mas para um ministro é absurdo. Como é que um ministro, amado, que está à frente de um rebanho, que tem que ser tratado espiritualmente, vai deixar de exercer as principais disciplinas espirituais, tal qual que é a oração, tal qual que é a palavra? Como que ele vai deixar? Ele não pode, é um pecado absurdo. É um pecado absurdo. E o que Paulo está ensinando Timóteo aqui? Ele está falando, Timóteo, os obreiros, o presbítero, o pastor, o ancião, que governa bem, que se esmera nas Escrituras Sagradas, ele tem que ser digno de duplicada honra. Se ele trabalha, se ele se afadiga na palavra, ele deve ser honrado de duplicada honra. Lembra que a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, que a palavra honra ali não é simplesmente o fundamento do respeito, mas é o fundamento de fato de ajudar remuneradamente. Que ele está falando dos órfãos e da viúva, ele já entra nos presbíteros, pastores, anciãos. Mas quem é esse aqui? O que se afadiga na palavra. A igreja deve observar esse pastor que se entrega, que se dedica, que se afadiga e que trabalha na palavra e na doutrina, deve entender como tratá-lo com duplicada honra. É até um assunto delicado de se tratar nos dias de hoje, amado. Aqui ele está falando do pastor a nível integral. Que se a igreja entende, interpreta e tem as condições financeiras de falar, pastor, deixe o seu ofício de trabalho e se dedique de maneira integral ao ministério, que nós vamos auxiliá-lo, nós vamos ampará-lo, nós vamos lhe dar condição do Senhor sustentar a sua família, a sua casa, mas nós queremos que o Senhor se dedique integralmente à congregação. Por quê? Porque a Escritura diz, Paulo apela para as Escrituras. Lembre que toda a fala do apóstolo, ela não é aleatória, ainda que apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Ele apela para as Escrituras. Ele fala, eu não estou falando de mim. Eu não estou fundamentando uma nova doutrina. Eu estou falando aquilo que Deus estabeleceu já na sua própria palavra. Sim, glória a Deus. Não é que Paulo está trazendo algo novo dele. Ele está apelando para um fundamento, uma teorreferência bíblica. E qual é essa? Não ligarás a boca do boi que debulha, e
digno é o obreiro do seu salário. Paulo ele apela para uma lei que está lá em Deuteronômio 25, 4. Que o judeu avarento, o judeu mão de porco, ruim, ele era tão avarento, que ele botava o boizinho lá para trabalhar, na moinha. O que era a moinha? Era um instrumento que tinha um eixo de madeira e duas rodanas de pedra, uma em cima da outra. E ele colocava o boi ligado a uma pedra, rodando superior, e esse boi ficava rodando ali. E entre as pedras ele colocava o grão. E o boi ia rodando, e alguns grãos saíam daquela rodana. O boi com fome de tanto trabalhar, o que ele vai fazer? Ele, vai machucar o grão que cai. Mas o judeu tão avarento, ele fala, nem o grão que cai tu vai comer, miserável. Tu vai trabalhar, e eu quero tudo que você produzir. Aí Paulo está falando assim, se Deus teve o cuidado de tratar com próprios animais, que dirá com o servo dele? É isso que ele queria dizer. Que dirá com o servo dele que trabalha dedicadamente a alimentar a noiva do Cordeiro? Que dirá um servo que é um bom dispenseiro da casa de Deus? Será que vocês vão privar ele de se alimentar? Será que vocês vão privar ele de saciar-se as suas necessidades? Ou vocês vão ligar simplesmente para vocês e ele nada? Essa é a referência que o apóstolo está aplicando. É um assunto tão delicado, amado, porque, por exemplo, a igreja de Corinto, nós vamos para esse texto lá, eu quero que você me auxilie, 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo, e detalhe, leia 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 completo, para entender. Isso é tão delicado que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, que ele tem direito disso, mas ele se abdica de tal direito, porque a igreja de Corinto, a despeito de ser cheia de dons, cheio de evidência do Espírito Santo no tocante aos dons, não tinha os frutos elementares do Espírito, que o principal é o amor. E Paulo, ele acaba se abdicando do seu direito de apóstolo, pastor, para não dar ocasião à igreja de Corinto falar uma fagulha dele. Porque tinha falsos apóstolos que abusavam da noiva do Cordeiro. E Paulo falou, olha só, eles são falsos, eu sou verdadeiro, mas todavia, não é porque que tem falso, que eu como verdadeiro devo me abdicar, mas por amor de vocês, para não ser pedra de tropeço de vocês, eu vou me abdicar, eu vou exercer a minha profissão. Mas a despeito dele trabalhar, ele fala, esse fundamento ele não pode ser negligenciado pela congregação. Então é isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está estabelecendo. Quem achou pode nos ajudar. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente com os demais apóstolos e os senhores pais? Ou só eu e Barnabé temos direito de deixar de trabalhar? Não temos o direito de deixar de trabalhar. Vai, 7. Quem jamais limita a sua própria custa? Quem planta a vinha e transforma isso em vinho? Ou quem abaixa o gado e acende o edificado? Tipo, eu fiz segundo os homens? Ou não diz a lei também eu? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi, porque o que vive é o não durante o tem Deus de cuidar dos bois.
Porque não sabeis que vós o que administram o que é sagrado, comem do que é do templo. E que hoje, depois deles, tendo vindo ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o Evangelho. amém, até aqui. Bem claro, mano, o texto. Bem claro. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que os que anunciam o Evangelho, assim ordenou, olha a profundidade da palavra e a seriedade da mesma, assim ordenou também o Senhor. Paulo está falando, não sou eu, não é a minha percepção, nem a minha ideologia, assim ordenou, não é, amado, uma possibilidade, é um mandamento, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Só que alguns usurpadores, abusadores, amados, estavam se adentrando na noiva e querendo viver às custas da noiva, sem entregar para a noiva o alimento sadio, verdadeiro, bíblico, e estava nem aí para o destino eternal dessas noivas. Por isso que no capítulo 3 ele deu todos aqueles detalhes acerca do perfil, que a irmã disse muito bem na última oportunidade, do perfil do caráter pastoral. Não foi isso, minha irmã? A palavra que você usou? O perfil do caráter. Por que, amados irmãos, que a gente deve entender e perceber isso? E infelizmente a igreja brasileira parece que não aprendeu. Que a árvore ela é conhecida pelos frutos, amados. Numa próxima oportunidade, eu vou estar falando sobre o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto daquele texto ali da blasfêmia contra o Espírito Santo é que Jesus expulsou um demônio de uma pessoa. E chegam os religiosos e falam: olha para o texto aí, você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus fala: se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, então o reino dele está dividido. Um reino dividido contra si mesmo não tem condições de subsistir. Se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão. Se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nesta vida e nem na vindoura. Até me arrepio de falar isso. Não tem nem nessa vida e nem na vindoura. Por quê? Olha a seriedade disso, amor. Olha a seriedade. Porque eles estavam atribuindo uma ação do Espírito Santo de Deus aos demônios, a Satanás, dizendo que Jesus tem aliança com Satanás, que trabalha com Satanás, pela eficácia de Satanás. Todavia, escute isso, não esqueça jamais. Mateus capítulo 7, não é nem o ensino, mas entra na guisa. Todavia, Mateus capítulo 7, que Jesus diz: chegará naquele dia que muitos me dirão: Senhor, 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 Senhor. Eu vou ler para mim nem pecar contra a falha do texto. Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios,
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Note, detalhe do texto. Jesus não diz que o que eles fizeram era mentira. Eles profetizaram. Está escrito aqui. Eles expulsaram demônios. Está escrito aqui. E ele fala: em teu nome, Senhor. Foi no teu nome, Jesus. E está escrito que no nome de Jesus os demônios se submetem. Jesus fala: se pedir alguma coisa em meu nome, o Pai vos concederá, para que ele seja glorificado. Para que ele seja glorificado. Homem nenhum. Amém, Senhor. Aleluia. Em teu nome não fizemos muita maravilha. Jesus não fala que é mentira. As maravilhas que eles fizeram. É. Agora, operar no poder de Deus não significa ser aprovado por Deus, amado. O que se aprova diante de Deus é caráter. Aleluia, Senhor. E não é feito de maravilha e de prodígio. Pregar não me salva. Viver o que eu prego me salva. Aleluia, Senhor. Expulsar demônio não me salva. Mas viver uma vida reta, santa diante de Deus me salva. Por quê? Os demônios falaram: Jesus não conheço, Paulo não sei quem é. Mas vós quem são? Porque não tinha vida. Não tinha verdade. Este tem uma doutrina diferente, porque vos ensina como quem tem autoridade. Disse os escribas. O que significa autoridade? Jesus vivia o que falava, mano. Aleluia, Senhor. Então, um pastor, ele tem que viver o que ele prega, porque ele pode pregar o certo, pessoas ouvirão e se salvarão. Se ele não viver o certo, as pessoas sobem e ele desce. Mas eu não preguei, eu não expulsei no teu nome, eu não fiz maravilha, eu vi câncer sair, eu vi membro crescer, eu vi criando, eu vi tudo. Mas cadê a tua vida? Meu Deus, Jesus. Cadê a tua vida, meu amigo? Cadê a tua vida? Cadê a tua existência na prática da Escritura? Porque o texto continua lá, meu amado, aqui, ó. Porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aí ao final do texto: e acontecendo, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Os escribas sabem da lei, mas não vivem a lei. Os escribas citam a lei, mas não praticam a lei. Eles sabem onde está a referência, mas não vivem a referência que sabe onde está. E isso daí, meu amigo, diante de Deus, não aprova. Pode saber a Bíblia de cor e salteado. Para Deus vai ser semelhante ao diabo. O diabo sabe as Escrituras. Ele vive. O que ele é? Mentiroso. E o lugar do mentiroso é o quê? Por isso que ele fala: se o pastor, ele é reto, ele é bíblico, você sabe da conduta dele, do comportamento, como ele é dentro de casa, na rua, no trabalho, você sabe se ele é fiel, se ele é bíblico, canônico. Honre-o. Honre-o. De honra duplicada. Se ele não é um ladrão, picareta, bandido, apingaiado, se ele não tem o seu caráter corrompido, degenerado, se não é dado a masturbação, prostituição, a orgia, honre-o. Agora, se não é,
gente tem que fazer o teste. Teste. Então, para ratificar esse versículo aqui, versículo 17 e 18, um pastor pode ser remunerado com uma excelente condição, caso a igreja tenha condição? Sim. Desde que ele seja um pastor bíblico, que se afadigue, que se entregue pela igreja, sim. Caso contrário, o não. Para que ele não se torne a causa de tropeço para ninguém. Agora, esta condição, ela é tão séria, que o apóstolo fala assim, olha só, se ele tem caráter, você tem que provar se ele tem ou não. Tudo na Bíblia, amado, tem que ter prova, testemunhas. Aí ele diz assim, ó, versículo 19, volta para Timóteo. Ele diz, não aceiteis acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então ele está falando, olha só, se o pastor de vocês, porventura, Deus guarde, eu vou usar a minha vida, se porventura chegar ao ouvido de qualquer membro aqui, olha só, vi o pastor Ricardo sair com uma mulher no carro e foi para um lugar indevido, a cara da nega, está repreendido, Deus guarde, estou falando de seriedade, chegou ao ouvido, ou alguém viu, chegou ao ouvido, eu vi o pastor Ricardo saindo com uma mulher ali, não era irmã da igreja não, desconhecido, as características dela, que é nada de crente, e foi para um lugar indevido, chegou no ouvido de alguém. Você, como crente bíblico e espiritual, você não deve aceitar a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Irmão, você viu sozinho? Tem mais alguém? Tem. Então vamos confirmar essa palavra? Tudo bem. Você vai na pessoa e confirma a palavra. Para que, pela confirmação de 2 ou 3 testemunhas, possa ser ratificado tal fato. Paulo também não está falando do coração não, amado. Ele está buscando uma referência. Deuteronômio 17:6. Ok? E Deuteronômio 19:15 vai falar sobre isso. Quando vem uma situação desse porte, amado, a gente deve buscar elementos que comprovem. Só que falsos pastores, amado, eles amedrontam a igreja a ponto de que a igreja não pode repreender tal pastor que jaz no erro. Não toqueis no ungido do Senhor. Está entendendo? O ungido do Senhor é a igreja dele, amado. A igreja é o corpo. Homens ungidos acabou. Foi só na primeira aliança. Agora o que é ungido é a igreja. Amém, Senhor. Quando se tem uma situação desse porte, nós temos que pegar prova e apresentar. E as pessoas têm que ratificar. Por exemplo, vamos lá, Bíblia, Mateus 18. Mateus 18. Como tratar o irmão em pecado. É um texto que a gente usa para a presença do Senhor, mas o contexto está falando outra coisa. É aplicável. Mas a compreensão do texto está falando de outra coisa. Verso 15. Pode ler, meu, por gentileza. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Pela boca de quantas? De 2 ou 3 testemunhas. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou e eu no meio deles. Amém. Até o versículo 22, final? Não. Vai até o 22, por favor. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Então, vocês entenderam o contexto? Está falando de um irmão que peca e um que vê o que pecou e vai atrás desse. E o repreende, tenta trazer para si. Se ele não aceitar, comunica e vai com 2 ou 3 testemunhas. E vai, tenta trazer. Se não aceitar, traz a igreja. Se não aceitar, considere-o. Porque o que liga é ligado, o que é desligado é desligado. Ou seja, se ele se arrepender, ele é ligado ao corpo de Cristo novamente. Tem perdão, tem para ele. Tem sangue de Jesus para purificar o pecado. Agora, se ele não se arrepender, ele é desligado do membro, que é a igreja. Aí Pedro pergunta: Senhor, mas se ele pecar contra mim 70 vezes 7. Quanto? 70 vezes 7. Não. Até quantas vezes devo lhe perdoar? Até 7? Até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Não, Jesus fala, não. 70 vezes 7. Fala, meu obreiro. A palavra de Deus que o Senhor se faz presente. Nesse contexto aqui, apresentando Jesus como uma testemunha. Como uma testemunha. Pela causa que está acontecendo ali com alguém que 2 ou 3 foi lá para testemunhar e Jesus colocou como mais uma testemunha. 3, a terceira testemunha. Então, se essa pessoa, olha como é que é sério isso. Se essa pessoa se arrepender, tem perdão. Não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, a igreja deve oferecer a graça ao máximo. Ao máximo. Mas se essa pessoa não aceitar a tal graça e viver como a tal, ela está desqualificada para estar inserida no corpo de Cristo. Por isso que Romanos 5:20 fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lembra do texto? Aí no capítulo 6, os romanos ouvem aquilo e falam assim, então é uma delícia. Aí Paulo fala, não, pecaremos para que a graça abunde? Ele fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque os romanos entenderam, então onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver pecando para que a graça cresça. Paulo, não. Quem recebeu a graça vive em santidade, meu amigo. Versículo 3, vive em novidade de vida. Glória a Deus. Tem a vida transformada. Porque se não tiver a vida transformada, a graça não opera nele. E se a graça não opera nele, ele está morto. Porque não tem sangue nele, não tem vida. Porque olha até a referência aqui de Deuteronômio 17:6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, o Senhor, eis que põe o céu e a terra. Lembra? Como testemunha. 2. E o Senhor, a terceira. Eis que põe o céu e a terra. Aí ele fala, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. E por boca de uma só testemunha, não morrerá. Ali morria fisicamente, amor. A questão que Jesus está falando é que, se essa pessoa for comprovada e não se arrepender, ela morre espiritualmente. Então, esse pastor, esse presbítero, que foi pego, alguém vai lá, pastor, olha só, o senhor pecou. O senhor pecou. Arrependa-se. Eu vi. Arrependa-se, pastor. Há perdão para o Senhor. Há misericórdia para o Senhor. A igreja vai tratar o Senhor. A igreja vai ser um instrumento de Deus agora na sua vida. O Senhor que tratou tantos, agora o Senhor merece ser tratado. Fique aqui, nós vamos cobri-lo de oração, de orientação, de apacentamento. Agora é o momento de cura da sua parte. Aí o orgulho infla, eu não preciso. Vai mais um e vai lá. Não quer. Aí é a orientação que Paulo fala. Ah é? Não quer não? E aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Repreender aquela liderança na frente da congregação, para que a congregação entenda a seriedade do que é viver
na presença de Deus. Porque se uma liderança foi repreendida na presença de todos, o membro vai falar: opa, se o pastor foi disciplinado, o que dirá eu? Isso aqui também, amado, desmifica alguns conceitos. Pastor é homem como qualquer outro. Não é super-homem, não é gentleman, não é geral espiritual. Ele é homem, falho, limitado, pecador. Pecador. Por mais espiritual que seja, ele é pecador. Todavia, se pecar, há perdão para ele. Se não permanecer, repreenda severamente para que a igreja tenha temor. E os que desejam o episcopado, mais temor ainda. Mais temor ainda. E imagina isso para um corpo, para um presbitério que tem vínculo, tem relações. Porque, irmão, quando um irmão cai é algo muito triste, muito triste, muito triste. E quando uma liderança cai, é pior ainda. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas, ó, se dispersarão. Então, quando num corpo diaconal, um corpo ministerial, uma das lideranças falha, é muito doloroso para o ministério ter que disciplinar aquele irmão. Mas se faz necessário. E as Escrituras nos ensinam para que a gente faça isso sem parcialidade. Obrigado. Por causa das relações, a gente pode ser tendencioso, amado. Está entendendo? Por causa das relações, a gente pode passar pano. Por causa das relações, a gente pode encobrir pecado. E encobrir pecado, amado, traz morte para a igreja. É igual a campo. Pegou aquilo que não devia, levou para arraial. Foram guerrear. Perderam o povo pequenininho. Ai. Olha o nome do povo. Ai. Foi Ai de Israel. Foi. Ganhamos Jericó. Estamos ganhando todo mundo. Agora está lá um povinho chamado Ai. O Deus que abriu o mar vermelho, mandou fogo, nuvem. Ele está conosco. Foram lá. E foram humilhados. Josué vai orar. O que é isso, Deus? Ó, o ministério da oração. O que é isso, Senhor? O que está acontecendo? A gente está debaixo da direção do Senhor. Eu cumpri tudo certinho. Tem pecado no meio da arraial. Tem pecado escondido, Josué. Mas tem pecado oculto. Reúna os homens, os chefes de cada família e coloca no meio da arraial. Tem pecado lá. E fala para ele, se não revelar vai ser morto. Não só ele, mas toda a família dele. Aí aqui, ó, o pecado oculto. Josué foi lá. Orou, falou. Quando Acã se manifestou, já era tarde demais. Já era tarde demais. Além da derrota lá, sofrendo uma derrota aqui. Imagina a tristeza de Josué em ver Acã e a sua família serem apedrejados, mortos, por causa de alguém que desobedeceu a palavra de Deus. Quando um presbitério oculta pecado de uma liderança, está trazendo maldição para a igreja. A gente deve fazer isso sem parcialidade. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 5, 21, 22. Olha o que Paulo apela, gente. Eu estou falando com muito temor disso aqui. Vocês não estão entendendo.
conjuro-te diante de Deus, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém impões a mão precipitadamente, as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Ele falou, Timóteo, não participa do pecado dos outros, Timóteo. Se o tal pecou, você repreendeu e não quer se converter dos seus maus caminhos, não participe, não impõe as mãos, não consagre, não coloque no ministério, tire da frente da congregação, faça alguma coisa, mas não seja participante de tal abominação. Eu faço isso diante de Deus, do Senhor Jesus e dos anjos eleitos. Anjo aqui eleito pode ser os anjos que não caíram, ou pode ser os pastores escolhidos, os mensageiros. Em Apocalipse ele chama eles o anjo da igreja. O anjo da igreja. A interpretação aqui dá mais para esses dois entendimentos. A ninguém impõe precipitadamente as mãos. Ou seja, não fique nervoso para consagrar ninguém. Espere. Espere para ver se ele está maduro, aprovado, capacitado pelo Senhor. Porque se você precipitadamente consagrar, quando ele for consagrado, você vai ver o que vai acontecer. Já ouviu falar que deu um homem dinheiro, mas não deu a ele poder? O pai não falava ousadia. Oi? O pai não trabalhava comigo, falava dê dinheiro, mas não deu ousadia. Dê dinheiro, mas não deu ousadia. Porque ele fala, espera. Olha só o que Paulo fez com Pedro. Chegando a Antioquia, lhe resistir na cara, porque era repreensível. Lembra de Pedrão? Pedrão tinha dubiedade de caráter. Estava com o gentil, era um. Estava com o judeu, era outro. Paulo falou, seu hipócrita, seu judeu hipócrita, mas eu andei sobre as águas, não me interessa. Você é hipócrita, você é falso, Pedro. Você está com os ICVV, você é uma coisa, está com os assembleianos é outra. Está entendendo? Eu te repreendi na cara de todo mundo, porque você era repreensível, você era digno de repreensão. Te repreendi diante de todo mundo, de judeu e de gentil, para entender quem que você é, Pedro. Aí os outros olhou Paulo, repreenderam Pedro, imagina, ih, meu amigo, o negócio é de verdade. Então nós devemos, amados, tratar com seriedade uma vocação, um chamado. O que deseja o episcopado, excelente obra, deseja uma obra magnífica, fantástica, estupenda, todavia, deve ser exercida com tamanha seriedade. Com tamanha seriedade. Tito 1,10 diz assim diante: porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido à fábula judaica, e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas essas coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados. E aqui eu termino na minha conclusão. Versículo 23 a 25. Parece aqui que Timóteo foi lendo, e Timóteo parece que foi desfalecendo o texto. Parece que a doença do estômago dele até aflorou. Deu gastrite. Deu gastrite em Timóteo. Ele foi lendo, desfalecendo, ficando branco, pálido. E aí Paulo vai tipo assim:
não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, de tuas frequentes enfermidades. E os pecados de alguns homens, olha só o que ele diz, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e aos que são de outra maneira não podem ocultar-se. Olha o terror dessa declaração. Ponto aqui a se observar. Olha a nossa limitação. Timóteo, limitado, cheio de enfermidade, doença. O apóstolo Paulo, cheio de milagre e prodígio, não curou o seu jovem pupilo. Passou uma orientação aqui, caseira, para que ele ali tentasse eliminar um pouco dessas enfermidades. Aí ele volta ao assunto e ele fala, os pecados de alguns homens são manifestos. Ou seja, tem alguns homens que pecam e logo, vem à tona, vem a público. Caso Flor de Lis, o homem do chapéu, vai embora. Alguns pecados, vem a público. Só manifesta, revelado. Mas esse aqui para mim é o pior, mano. Aí ele fala, precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. Esse aqui que é pior. A pessoa pode passar a vida toda, meu diabo, dentro da igreja. Está lá. Dizima, oferta, prega, visita, vai, faz, acontece. Mas o pecadinho está lá, o cultinho, o pecadinho diário. Está lá, pecadinho, lembra, irmão Terezinha? Pecadinho diário, quietinho. Vai, acontece. Expulsa demônio, cura um. Deus está comigo, eu acho que aquele negócio lá está passando batido. Não está entrando nos tributos. Mas quando chegar o dia do juízo, amado, isso aqui vai se manifestar depois. Por isso que eu já falei uma outra oportunidade, Deus não tem problema com o pecado, gente. Desde que ele seja confessado e abandonado. Seja ele qual for. E assim mesmo também as boas obras são manifestas. E as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, traduzindo o que o apóstolo está querendo dizer, a árvore se conhece pelos frutos. Pelos frutos. E eu aqui quero ler algumas referências e a gente chega à nossa parte final. 1 Coríntios 3,12 diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto aqui é tremendo, que ele fala que as nossas obras serão provadas pelo fogo de Deus, amado. E se a obra for feita em Deus, ela vai ficar. E aqui ficava, recebeu o galardão. Mas aqui não ficar, gente. O texto aqui tem até uma gota de misericórdia, que ele fala assim, ó: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Esse aqui vai chegar no céu fedendo a fumaça, tipo assim, fedendo a fumaça. Então, amados, que nós possamos, de fato, entender e viver o Evangelho, por mais difícil que seja, mas viva a verdade, amado. No tocante ao ofício pastoral, com mais temor ainda. Esses textos aqui me infundem muito temor. Porque imagina, pastor, mas senhor, quantas mensagens preguei, quantas almas visitei, quantas situações fiz, aconteci. Irmão, tua obra era palha, meu amigo. Tua obra era palha. E o meu fogo fez ela assim, ó, poeira. Foi só ele. A tua obra, meu amigo, não era prata, não era ouro, não era pedra preciosa, nem madeira, nem feno, era palha.
Porque tem madeira que demora a queimar, você já viu? Tem madeira que demora a queimar, é densa. Fica ali dias e dias e dias. Uma palha. Tu bota o fogo aqui, faz assim, ó. Mas cadê? Acabou. Acabou. Jesus disse, Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa, olha só, é impossível, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, pelo seu caráter você os conhecerá. Atos 20, 28: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele diz: olhai por vós mesmo. Por causa de quê? Por causa do rebanho do Espírito Santo. Quem que foi? O Espírito Santo. Igual pecado que não tem perdão contra quem? O Espírito Santo. Ele que constituiu vocês bispo para apacentar a igreja de Deus. Tiago 3:1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. É sério, senhor, não? 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Provérbios 27, 23: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, pois o teu coração sobre o gado, ou seja, se dedica a conhecer a alma, a circunstância, a demanda. Põe o teu coração nessa situação. E diz o Senhor: eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que pastor é esse? Cristo. Cristo. E ele fala: eu tenho outras ovelhas, não é desse aprisco aqui. Eu tenho vocês, Israel, judeus, mas eu tenho outras ovelhas. Está lá em Magé, Andorim, Aguapirim, Mauá, que está espalhada na cidade de Magé, está lá, e eu vou buscar elas. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão, e ninguém as tirará de mim. Aleluia. Ninguém as tirará. Por causa de quê? Porque eu tenho a minha vida por elas. Mercenário sai fora, o bandido, ele sabe que ele é um bandido, ladrão, mercenário. Mas eu não, eu fico. Certo pastor disse que um pastor deve ter duas vozes. Uma para apacentar o rebanho e a outra para afugentar os lobos. Por isso que às vezes pastores trovejam. Não é por causa da noiva do cordeiro, por causa dos lobos. Para sacudir, para ver se o trigo fica e o joio sai. Porque ele não sabe quem é, Deus sabe. E às vezes Deus troveja para ver se o trigo sai. Que Satanás ele coloca para ver se o joio sai. Que Satanás coloca lá. Então ele pega, troveja aquela coisa. Aí o lobo ele vai, ó, saindo fora. Mas a ovelha conhece a voz. Ela fica. Glória a Deus. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Então que o Senhor, amado, nos infunda temor. Principalmente aqueles que querem se entregar ao ministério, ingressar na carreira ministerial, pastoral, que
entenda a seriedade do que é esse ofício. Vamos ler só esse texto aqui, Hebreus. Vamos lá comigo, rapidinho. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 13. Deixa eu ver se esse texto aqui. Hebreus 13, 7. Deixa eu ver se é esse mesmo. Sim, lembrar dos vossos pastores? Lembrar dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. É 7 mesmo. E a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Mas tem uma outra referência que ele fala, os quais hão de dar conta. Ah, sim. 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitados a ele, porque velam, é esse aqui, porque velam por vossa alma. Ou seja, coloca a vida da igreja em oração, orienta, apacenta. Obedecei os vossos pastores e sujeitados a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí o autor dos Hebreus fala assim, no 18, orai por nós. Como quem diz, tenha misericórdia dos pastores. Orem pelos vossos pastores. Cubram os vossos pastores de oração, porque eles hão de dar conta de cada alma. Que possamos ter esse tipo de temor em nós, amado. Amém? Ficamos de pé no nome de Jesus. Fala, meu Deus. Vai. Vigília, dia 22, louvado seja o nome do Senhor. Tem um quadro de aviso lá, mas de vez em quando for beber água, passa o olho assim, ó. Opa! Dia 16 tem a ceia, né? Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Manduá, por favor, fazer a oração final, amados. Pode ser? Glória a Deus. Diga.